O deputado Glauber Braga está na mira da perseguição do Arthur Lira. Para evitar a cassação, ele apresentou 8 testemunhas. Uma delas é a ex do presidente da Câmara. Caraca, vamos entender isso aí com Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Ixi, preteou o zóio da gateada, hein? Pedro, qualquer desculpa para usar a expressão preteou o zóio da gateada eu uso. Quer dizer, a coisa ficou aí difícil, hein? Bomba. Não, ficou complicada. A ex do Arthur Lira, para quem não sabe, é a Juliane Lins. Ela deu uma entrevista para uma série de veículos, inclusive falou com o próprio Diário do Centro do Mundo, falou com o ICL Notícias, falou com a agência pública. Ela acusa o Lira de coisas gravíssimas, de enriquecimento ilícito até uma suposta... Vou tomar muito cuidado aqui com as palavras, porque o Lira está indo para cima dos veículos, mas uma suposta agressão de foro íntimo, então uma coisa bem complicada que ela fala. E o Glauber está traçando a estratégia dele, né, Ana? Porque ele é um parlamentar abertamente de esquerda, é um cara que se tornou também um problema para o governo Lula, porque o governo Lula, de uma certa forma, também compõe com esse centrão que está aí. E o Glauber Braga é um cara que usa a sua prerrogativa para denunciar os grandes crimes desse centrão e expulsou o rapaz do MBL. Esse é o álibi que estão usando para enfim, defenestrá-lo da vida pública do Congresso. Mas ele deu uma entrevista para o 247 e deu essa informação que a ex-mulher do Arthur Lira pode ser convocada além as 8 testemunhas que ele vai falar. Depois eu vou falar do dia que está marcado a sessão que pode cassar o seu mandato. Vamos ver esse corte só do 247, que é um trecho. Bora lá. Vamos lá? Claro, Tereza. A movimentação do Lira por debaixo dos panos, nos bastidores, sem colocar ele no centro da discussão, mostrando que é ele que está fazendo essa movimentação, deixa ele confortável para fazê-lo. Quanto mais ele é colocado no centro e as pessoas sabem que é ele quem está tocando essa perseguição, ele fica mais desconfortável para fazê-lo. Porque dentro da Câmara dos Deputados, todo mundo sabe disso. Ou seja, essa é uma não questão dentro da Câmara. Ou seja, ninguém fala assim, mas será que é o Lira mesmo que está fazendo isso? Pergunte a qualquer deputado de qualquer corrente ou qualquer orientação política que ele vai dizer, não é a questão do MBL, é a questão do Lira. A defesa, qual é a tática da nossa defesa? Falar sobre o episódio em específico, do que aconteceu naquele dia, da reação ao provocador. Nós não vamos deixar de falar disso, nós vamos abordar esse tema, mas é mostrar também quem é o MBL e quem é Arthur Lira, né? Esses são 3 elementos da defesa que, na nossa avaliação, eles se cruzam e eles têm que se juntar para que a defesa seja completa. Porque se eu simplesmente trato do que aconteceu naquele dia, mas eu não falo do sujeito oculto, que é o Arthur Lira, que está movimentando esse processo com rapidez, que é o mesmo sujeito oculto que fez com que deputados de extrema-direita fossem blindados, como aqueles que participaram ativamente da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Se eu não demonstrar a relação que tem o Arthur Lira com as tentativas de silenciamento do mandato, que não começaram no dia de hoje, que tem relação direta com as denúncias que o mandato faz em relação ao sequestro do orçamento público, que são denúncias gravíssimas, o que acaba acontecendo é que eu sou utilizado como moeda de troca pelo Lira, sem que as pessoas saibam disso. Por quê? Porque o Lira acaba utilizando o meu caso como uma forma de gerar uma falsa isonomia com o caso do Chiquinho Brazão, que eles não conseguiram segurar. A extrema-direita e a direita não conseguiram, tentaram salvar o Chiquinho Brazão e não conseguiram fazê-lo. Então, como o Lira já tinha uma vontade de calar o mandato, foi a tempestade perfeita. Então ele diz, vamos aqui dar a cabeça de alguém de esquerda. E ele me escolhe para fazer isso, porque ele já vinha perseguindo o mandato. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, que é muito importante, ou seja, não falar do Lira não é uma proteção ao mandato, é o contrário disso. Na minha avaliação, essa questão do enfrentamento do Lira tem 2 componentes. O primeiro deles primeiro, porque ele precisa ser enfrentado. Ou seja, não dá para a gente naturalizar o que esse sujeito tem feito. Eu hoje fiz uma publicação falando sobre esse assunto, que é o Lira, em uma comissão, isso foi denunciado nacionalmente, ele desvia do seu objetivo original 320 milhões da Comissão de Integração Nacional para os seus fins de manutenção do seu projeto político voltado para Alagoas. Desvia 320 milhões que eram para outros objetivos. Em uma ligação, num dia, pressionando um presidente de comissão e tirando a sua secretária. Eu tive contato, minha mãe teve um Alzheimer muito avançado,
E eu tive contato com um centro de pesquisa sobre o Alzheimer, que é um dos mais avançados do Brasil, que fica no Rio de Janeiro, na UFRJ. E perguntei ao coordenador desse centro de Alzheimer quanto que eles utilizavam por ano para manter as suas pesquisas. R$1 milhão. O Lira, então, numa única tacada, ele poderia fazer com que esse centro de Alzheimer tivesse a sua sustentação por 320 anos. Ou seja, ele desvia de uma comissão 320 milhões que daria para sustentar um centro dos mais avançados do Brasil sobre pesquisa de Alzheimer por 320 anos. Olha o tamanho da desproporção. Presidente de Câmara autoritário não é novidade no Brasil. Agora, presidente de Câmara autoritário que maneja o tanto de bilhões de reais como faz o Arthur Lira não tem precedente histórico. Então, em primeiro lugar, esse cara tem que ser enfrentado, né? E espero que esse não seja um enfrentamento só do mandato ou de alguns parlamentares. Tem que ser um enfrentamento social, como vem sendo. Quando a gente lança a campanha Glauber fica, naturalmente a militância de base começa a dizer Glauber fica fora Lira, Glauber fica fora Lira. Ou seja, porque as pessoas não aguentam mais ver esse sujeito fazendo o que está fazendo e sem ter uma reação à altura para barrar esse sequestro bilionário do orçamento. E segundo ponto, primeiro, então, ele precisa ser enfrentado. Segundo ponto, que mostrar que é ele quem está fazendo essa movimentação, tira o conforto para que ele maneje pelos bastidores o processo de cassação. Isso também é positivo para a defesa. Nossa, é isso, gente. 350 milhões. O caso do enriquecimento ilícito da ex-esposa dele, que pode ser levada como uma dessas testemunhas. O Glauber está usando todas as armas que ele pode. Ele é um alvo. Num congresso, doutora Ana, em que a Carla Zambelli sai armada no meio da rua, e a Carla Zambelli também xinga um outro parlamentar, e ela não é caçada. Não acontece absolutamente nada com ela. Você pode olhar, né, para essas informações que o Glauber está trazendo e a coisa né, de trazer a ex-mulher do Lira e tal. Como, não, mas aí ele está pegando coisas que não tem nada a ver. É que você não está entendendo. É justamente esse ponto que o Glauber está fazendo. A perseguição a ele também não é sobre a ação dele. A perseguição dele é sobre outras coisas também. E aí, vamos botar na mesa? Vamos botar na mesa, então, né? Exatamente. E aí a notícia que o 247 dá aqui é uma nota curta. A sessão que pode cassar o mandato de Glauber Braga está marcada para o dia 23 de outubro, então faltam pouquíssimos dias, tá, gente? Então é importante. O pessoal que está militando pelo Glauber fica que intensifiquem as manifestações. Por que o Lira tem tanto poder e por que o Lira intimida, gente? O Lira é um filho direto do Temer e do Eduardo Cunha. A criação do orçamento secreto, todos esses esquemas parlamentares de manejo do orçamento público, é o resultado direto do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Por isso que o cara tem tanto poder. É um orçamento ditado pelos próprios deputados de milhões de reais, que deu inclusive naquele escândalo de robótica do Lira, e em que ele tem um controle dos bastidores, doutora Ana, que é muito grande. É um cara que tem manejo com prefeituras, é um cara que tem influência em governos estaduais. Ele está disputando com um cachorro grande. Lá em Alagoas, o adversário dele é o Renan Calheiros. Então, o Lira é um cara perigosíssimo, assim. É uma coisa que... o Glauber está sendo muito corajoso e ele merece toda a nossa solidariedade. Aí tem mais um corte, eu fiz uma entrevista com ele e estava acompanhado do meu colega, o Suman, e aí ele frisa novamente essa questão do Lira atuar nos bastidores para caçá-lo. Tem uma pergunta aí que vocês vão me ver duplicado na tela agora, vocês vão ver dois Pedros. Dois Pedro, bora lá. Não tem argumento concreto para colocar essas duas situações na mesma frase. Elas não podem frequentar a mesma ambiência, porque senão é a banalização do que representa a comissão de ética da Cunha e Zambelli, né? E os golpistas do 8 de janeiro, que nesse caso em específico, dos golpistas do 8 de janeiro, ele utiliza um argumento esdrúxulo e mentiroso. Qual era o argumento esdrúxulo? Não, eu só estou punindo quem fez alguma coisa no espaço da Câmara e não na internet. Né? Ou seja, só que o sujeito, eu só estou mandando para o Conselho de Ética o que é do espaço da Câmara e não da internet. Teve um dos sujeitos que foi para o espaço da Câmara. Se manifestar sobre e apoiar os atos golpistas. Então é uma mentira, ou seja, que tem uma blindagem em relação a parlamentares da extrema-direita e uma perseguição evidente a um parlamentar de esquerda que denuncia o que ele faz. E aí tem um outro elemento do que aconteceu nas últimas semanas e que tem uma relação direta com o acontecido. Saiu uma matéria no Jornal de Circulação Nacional falando de uma coação a um parlamentar para desviar do seu objetivo original 320 milhões de reais de uma comissão, ou seja,
aquele recurso ia para outros estados e o Lira, então, coage para que vá para Alagoas para atender o seu grupo político. Eu pergunto, então, na Comissão de Relações Exteriores, que eu faço parte, presidente da comissão, o deputado Lucas, aí eu falo assim, me diga uma coisa, surgiu uma denúncia de coação em comissão de desvio de recursos do seu sentido original. Isso aconteceu na Comissão de Relações Exteriores? Aí ele diz, não, aqui não aconteceu. Aí um deputado, o deputado Zé Rocha, pega o microfone e fala, eu gostaria que o deputado Glauber perguntasse a mesma coisa na minha comissão. E a denúncia que saiu no Jornal de Circulação Nacional era em relação ao Zé Rocha. Eu cobrei, então, do Zé Rocha, no plenário da Câmara, uma posição sobre a coação que ele tinha sofrido. Isso foi 2 semanas antes deles acelerarem o processo no Conselho de Ética. Se não fosse o suficiente, um deputado vai para a reunião de quarta-feira no Conselho de Ética e ele me faz uma ameaça. Ele diz, não sei se vocês viram isso, o deputado Alexandre Leite, ele fala, se o tom da sua defesa for o mesmo da reunião em que o parecer for apresentado, eu vou pedir o afastamento cautelar do seu mandato. Por isso que você fala em tom de voz baixo, inclusive, né? Não, eu já estava falando daquele jeito, porque eu queria, naquela sessão, demonstrar que eu não ia cair nas provocações deles, porque eles fizeram de tudo para isso. Eles começaram com esse cara me chamando de Sim, Kim Kataguiri, me xingando de tudo quanto é nome, e eu fiz a minha defesa falando tudo que eu tinha que dizer num tom de voz baixo, e respondo a esse mesmo sujeito, olha, se você estava pensando que com essa ameaça eu ia deixar de dizer o que eu tenho que dizer para eu ficar no bolso do seu paletó, você está muito enganado. Se você vai fazer essa representação de pedido de afastamento imediato cautelar à mesa diretora da Câmara, faça agora. Não ameace, não faça. Porque se você aceita a chantagem dessa turma, você está ferrado. Né? Então, isso, ou seja, é um conjunto de ações articuladas, que é mais uma. O relator da matéria, que até então tinha dito ser solidário no plenário e depois não admite isso, nas 2 sessões, ele já disse que acha que eu tenho que ser cassado, que eu mereço ser cassado. Esse é o Paulo Magalhães, né? Paulo Magalhães, se o sujeito é o relator, que está dizendo já de antemão que eu devo ser cassado, que eu mereço ser cassado, ele está suspeito para ser relator de uma matéria que ainda vai ter produção de provas e depoimentos. Então, nós estamos pedindo a suspeição desse relator, tanto nos órgãos da Câmara, e se for necessário, vamos fazer a mesma coisa no Judiciário. Então, as coisas estão bem evidentes. Então, assim, eu já vi receber de informação... Tem espaço em tudo aí, né? Já foi. Eu já dizia, as pessoas já vinham dizendo, a coisa está ficando perigosa aqui. Eles estão querendo, o Lira está atuando para te caçar, e é o que está acontecendo nesse momento, né? Tá muito claro por que ele está sendo tá sendo processado, né? Né? Onde é que ele mexeu, o que ele provocou, né? E, de novo, não é sobre né, a reação dele lá, a provocação. Não é nada sobre isso. Tá mutado, Pedro. Eita, nós. Falhas ao vivo. E fora que, assim, os caras também que foram expulsos, essa turma do MBL, o principal expoente deles, que é o Kim Kataguiri, é do União Brasil, que é do Centrão, né? Então... Né? É isso. A bagaça tá no bolso, né, gente? A bagaça tá no bolso. Temos que ficar de olho mesmo, porque me parece muito claro aí, né? Pelo que o Glauber tá dizendo, a forma como esse processo é uma retaliação, né, pela atuação dele, por expor coisas em relação ao Lira, por se opor, né, à forma de atuação do Lira. E aí é gravíssimo, né, que se use um processo desse como forma de silenciamento, né? Extremamente grave. Vamos lá, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, doutora Ana. Bora lá. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e se manter firme mesmo diante, né, de gente tão poderosa, né? Vou te contar. Vou aproveitar esse momento para convidar você a conhecer a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando aí os assuntos que nos interessam, que nos fazem querer saber mais, provocam a gente questionamentos que a gente quer compartilhar com vocês. E tem de tudo, hein, gente? Tem vídeo sobre o Jorge Benjor, tem vídeo sobre a distopia agropunk e tem vídeo sobre o Harry Potter, tá? Aqui do ladinho, vou até puxar aqui pra ver. A ideologia escondida em Harry Potter. Esse aí deu um bafafá, hein? A gente levou a sério aquele negócio da separação da obra e do autor. Separamos o autor e fomos olhar só os problemas da obra, tá? E não são poucos. Tá lá na nossa TV Cringe Brasil. Você pode ir lá, pode conhecer o nosso canal, mas só se você quiser. Beijo, gente. Voltamos em instantes.